Olá, Olá, Márcio. Boa noite. boa noite, Augusto, como vai? Diga bem, graças a Deus. E aí, como contigo? Como que são as coisas? Graças a Deus, tudo em paz também. Tá bom. Seja muito bem-vindo. Nossa Casa do Caminho, a nossa casa, né? Obrigado por ter aberto as portas da sua casa também. Felicidade a nossa tê-lo aqui com a gente hoje. A felicidade é minha, Augusto. Eu nunca tive a oportunidade, a alegria de estar fisicamente com vocês em Patrocínio, né? Aliás, é uma cidade que eu não conheço, mas já tive a alegria de aprender muito com Simão em vários eventos ao longo do Brasil, né? E então, o convite de vocês é um chamado carinhoso do coração. E eu agradeço essa oportunidade. Que bom, que bom. Ficamos felizes também. Então, pessoal que está entrando aqui agora, sejam muito bem-vindos aí. Nós vamos dando início à nossa live aqui agora, para a gente ter o máximo de tempo possível, para a gente discorrer sobre o tema, que é um tema assim, importantíssimo para todos nós que estamos aqui. Nós vamos, como de hábito, nós vamos bloquear aqui a nossa caixa de diálogo aqui embaixo. Peço que vocês só falem aqui embaixo se o nosso áudio está ok, se o vídeo também, para a gente ter certeza que está tudo certo. Daí depois a gente já vai fechar a nossa caixa de diálogo aqui embaixo e o Andrei já vai dar início à nossa live aqui agora. Só falem aqui para a gente aqui embaixo se já está tudo certinho, o áudio, tá tudo beleza. Ok, então tá bom. Pessoal, então, desabilitando aqui agora a caixa de comentários. Vamos fazer agora uma pequena prece para a gente dar início, né, a esse nosso instante em que nós estamos sobre os olhos do Pai aí, né, para a gente discorrer sobre um assunto que nos importa tanto, né, como seres humanos, como espíritos. Pedimos a todos que elevem os seus espíritos ao Pai, fechando os seus olhos do corpo, abrindo os seus olhos do espírito. Gratidão eterna ao Pai que nos concedeu essa chance de estarmos aqui, utilizando do meio tecnológico, para que nós possamos estar próximo em espíritos e que possamos desenvolver capacidades até então desconhecidas. Gratidão aos espíritos amigos que nos intuem, que nos dão a chance de conhecer coisas novas, colocá-las em prática da mais bela forma. E em nome do Pai, gostaria de ler uma prece que se chama Prece da Solidariedade. Senhor, que eu possa a quem está com frio dar cobertor, mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afetivo calor. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar. Mas se eu também estiver em dor, que pelo menos possa companhia fazer. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar, sofrer sem ter com quem dividir, precisar desabafar e não ter com quem contar, enfermar sem ter com quem contar. Assim, Senhor, e por tudo isso eu te suplico, preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância, o desprendimento frente à pobreza, a solicitude moral diante dos reclames de crianças, atenção e amparo para com a velhice, o perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Mas, se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que preciso espiritualmente crescer. Que assim seja. Amigo, sinta-se em casa, à vontade. Estamos aqui, caso você precise de algo. Seja muito Obrigado. bem-vindo. Tá bem. Você me avisa do tempo, por favor, tá? Que eu vou Tranquilo. desconectar disso. Bom, gente, é uma alegria a gente poder falar desse tema. Eu parabenizo a Casa do Caminho de Patrocínio por abrir o espaço para refletirmos sobre essa temática que não é tão frequentemente debatida dentro das casas espíritas, né? Deveria, mas não são todas as casas que têm uma abertura para isso. Eu mesmo, quando propus o tema para o Álvaro, para o Augusto, quando nós começamos a pensar, falei assim, será que o Simão vai deixar, Augusto? E não teve nenhuma dificuldade, mas é tão acostumado que já estou, né, a ter, às vezes, resistência de uma ou outra casa, essa fala, ela é natural. E aí,
nós marcamos, começamos a tentar acertar a data e, de repente, essa data de hoje foi a que bateu no nosso calendário. E nenhum de nós dois tinha a mínima ideia de que nós estaríamos, então, fazendo essa live no Dia Internacional do Orgulho LGBTI, que é celebrado hoje. Esse dia, que seja dito, não é um dia em que se celebra a alegria de ser gay. Não é um dia em que se celebra a alegria de ser trans. Não é um dia em que se exalta. É um dia que nasceu de uma luta pela dignidade de cada ser humano. É um dia que marca uma resistência da comunidade LGBTQI+, né? Ou seja, todas as comunidades que fazem parte das minorias sexuais e afetivas, que fizeram uma resistência contra aquela pressão policial que existia em Nova York, que existia nos Estados Unidos, e que, na verdade, é uma marca de um direito de existir e de ser tratado no mesmo nível de dignidade que qualquer outro ser humano. É isso que representa o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI, né? Essas siglas são lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers e intersexuais, e tem várias definições. E depois a gente pode entrar nessa temática. Por que que isso é, então, muito especial e muito importante? Porque nós temos que abordar o preconceito, e temos que falar de preconceito. Será que nós, espíritas, somos preconceituosos? Será que existe preconceito em nós, espíritas? Sim, existe. Muito. Por quê? Porque nós, espíritas, somos seres humanos. E aonde tem o ser humano, tem preconceito. Que significa conceitos prévios à exposição de um tema. Conceitos que são formados na cultura, na família, na sociedade, antes que você precise entrar em contato com aquela temática. Conceitos que vêm da tradição oral, da transmissão verbal, da família, das brincadeiras, das piadas, do sexismo, que é tão marcante na nossa cultura. Então, todos nós trazemos isso. E nós espíritas também. E por um tempo, durante vários anos, né, também no movimento espírita, se teve uma compreensão a respeito dessa temática eivada de preconceitos. Recentemente, eu recebi uma demanda de um amigo que me perguntava se podia passar o meu contato para uma dirigente de uma casa espírita de um estado aqui do Brasil, que iria começar a fazer perguntas e respostas na internet, no canal deles de YouTube, e eu gostaria que eu respondesse a uma questão. E a questão era: será que gay e homossexuais podem dar passe na casa espírita? E essa pergunta, que parece muito estranha, ela foi durante muito tempo um senso comum de que as pessoas homossexuais deveriam se tratar, porque a homossexualidade era considerada naquela época, dentro de uma visão psiquiátrica que caiu em 1973, como uma enfermidade, como uma doença, como um desvio, como uma perturbação, como algo que representasse algo negativo do indivíduo. Então, essa pergunta vem desse contexto que já não faz mais parte da realidade humana há 40 anos. E eu respondi, então, para esse amigo: olha, eu posso responder isso com muita clareza, mas é muito triste. Em 2020, nós temos que ainda ter que responder a perguntas como essa, porque significa que, apesar de toda a evolução do pensamento e a revisão científica que foi tida nos últimos anos a respeito dessa temática, ainda permanecemos aprisionados a conceitos velhos sem os revisarmos. E é uma grande verdade que nos últimos 40 anos, os conceitos sobre sexualidade, o entendimento sobre a diversidade sexual, ele passou por uma revisão científica muito vasta e muito ampla. Começando com a homossexualidade saindo da lista de enfermidades mentais, como era considerado na década de 60, de 50, e por 100 anos foi assim, e isso acontece em 1973, até recentemente, na última mudança do Código Internacional de Doenças, a transexualidade passar por essa mesma revisão.
E esse movimento, ele é rápido. Por quê? Porque nós estamos numa sociedade, sobretudo com o advento dessa comunicação rápida hoje em dia, que cada vez multiplica mais a velocidade das transformações, dos conceitos, das comunidades, das identidades, não é? Então, eu vou começar exatamente abordando definições, porque sem elas, nós não conseguimos evoluir nos conceitos, sobretudo nesse campo de pensamento tão libertador que é o espiritismo e o conceito da imortalidade da alma. Nós precisamos saber do que nós estamos falando. Então, nós precisamos diferenciar o que seja orientação sexual, identidade sexual, sexo biológico e o que seja a apresentação sexual ou a forma como o indivíduo se manifesta. Sexo biológico é aquele com o qual cada um de nós nasce. Ele é genético, ele não muda ao longo da vida. Cada um de nós tem um determinado código genético, ou SXX ou SXY, e essa definição biológica vai caracterizar o nosso sexo biológico. Acontece que existe uma identidade sexual que ela é psíquica, que ela não é biológica. Ela é do psiquismo, é daquilo que você olha no espelho e sente ser. A maioria das pessoas olha no espelho e se identifica com o seu sexo biológico, ou seja, nasce num sexo e se sente daquele sexo. Mas essas pessoas são chamadas de cisgêneras, a maioria das pessoas. Mas existem aquelas que não se identificam com o seu sexo biológico e sentem que são ou do sexo oposto ao seu sexo biológico, ou que têm características dos dois, ou não se identifica com nenhum dos dois. Essas pessoas são chamadas de transgêneras. Então, cisgênero ou transgênero diz respeito ao quê? Diz respeito à identidade sexual de um indivíduo, a como o indivíduo se sente. Não tem nada a ver com orientação sexual. A orientação sexual é aquilo pelo qual o indivíduo se atrai. Ou é o mesmo sexo psíquico com o qual se identifica e biológico, ou diferente. Se ele se atrai do mesmo, é considerado homossexual. Se atrai do oposto, é considerado heterossexual. Hétero significa diferente. Se atrai pelos dois, considerado bissexual. Então, uma pessoa homossexual é uma pessoa que se atrai por alguém que é do mesmo sexo psíquico com o qual se identifica. E, portanto, estabelece uma relação entre iguais. Por que eu estou colocando aqui o sexo psíquico e não o sexo biológico? Porque, por exemplo, no caso das pessoas transgêneras, elas vão se atrair pelo mesmo sexo psíquico ou pelo sexo psíquico diferente daqueles com os quais sente que é diferente do seu sexo biológico. Então, essa diferenciação ela é confusa para muitas pessoas, sobretudo quem não acompanhou essa mudança de conceitos e entendimento de temas, e às vezes se confunde na hora de falar dessa temática ou de entendê-la. Por exemplo, acha que orientação sexual ou que identidade de gênero é uma escolha do indivíduo. E fala, eu respeito a opção sexual de uma outra pessoa. Não se trata de uma opção sexual. Não se trata de algo que o indivíduo escolha ser conscientemente agora. Não é? Na maioria das pessoas. Embora você possa escolher ter um comportamento homossexual ou não também ao longo da sua vida. Mas não se trata de uma escolha. Se trata de algo que, na maioria das pessoas, segundo as pesquisas, é algo inato. É algo que vem de dentro. Na maioria das pesquisas mostra que desde a primeira infância, para as pessoas que assim se identificam. Então, entender esses conceitos, ele é fundamental para a gente poder sair do senso comum das ideias antigas que patologizavam, que classificavam o sexo de acordo apenas com o sexo biológico e tantas outras questões mais. E a partir disso, podemos revisar os nossos conceitos e as nossas ideias. Então, quando nós dizemos que uma pessoa é homossexual, a única coisa que nós estamos falando a respeito dessa pessoa é que ela se atrai por alguém que é da mesma identidade psíquica dela. Ou seja, por alguém que tem
a mesma identificação que ela de gênero, no masculino ou no feminino ou nos dois, né? Dependendo da forma como ela se expressar. Nós não estamos falando nada a respeito do caráter daquela pessoa, do comportamento daquela pessoa, não estamos falando nada a respeito da forma como ela se porta na vida. Estamos dizendo apenas de uma característica, que não é nem positiva nem negativa, é neutra como qualquer outra característica do ser humano. É como se eu, ao olhar para o Augusto, dissesse assim, olha, o Augusto tem cabelo preto, tem barba preta, é moreno. Isso transforma ele em alguém bonito ou feio, certo ou errado? Não, só apenas diz essas são as características que morfologicamente ele apresenta nessa encarnação, não é? O Andrei tá careca, o Andrei tem a barba assim, o Andrei tem o olho azul. Isso é certo ou errado? Nem certo nem errado, é só a característica do Andrei. Então, ser homossexual ou manifestar que se é homossexual, a única coisa que a pessoa está dizendo é que ela se atrai afetiva e sexualmente com alguém do mesmo gênero psíquico dela. E aí também há uma outra diferenciação muito importante para a gente, sobretudo dentro do movimento espírita. Essa atração, ela é afetiva e sexual. Ela não é apenas sexual. Muita gente acha que homossexualidade diz respeito apenas a você ter vontade de ter relações sexuais com alguém do mesmo sexo psíquico seu. Não. Significa que a pessoa homossexual, ela se atrai por uma pessoa que é igual. Ela se realiza naquela relação que é entre iguais. Ela tem desejo de formar uma relação, de formar um casal, de formar uma família, de formar uma relação, ou não tem, de acordo com a forma como ela vivencia a sexualidade dela, não é? Mas é uma atração afetiva e sexual. E isso é importante de saber. Então, quando a gente fala das relações homossexuais, nós estamos falando de relações de amor, de relações de afeto, de relações entre seres humanos que se buscam e se atraem de acordo com a sua particularidade. E, portanto, não estamos classificando aquela pessoa em nada. Como que nós compreendemos isso, então, à luz do conhecimento espírita, dado esses princípios, né, genéricos aqui, para que a gente entenda conceitos? À luz da doutrina espírita, todo ser humano é um espírito imortal, um viajor da eternidade, um espírito criado simples e ignorante, que caminha da ignorância para a angelitude, ao longo de múltiplas encarnações sucessivas. Encarnações que são solidárias entre si. Isso significa que estão interligadas, nas quais a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. Nas quais cada um de nós tem um livre-arbítrio para agir e tem a responsabilidade de colher o fruto ou o efeito das suas ações. De tal maneira que as encarnações se ligam uma à outra em um movimento contínuo de vida em que, em cada encarnação, você tem o efeito daquelas anteriores que você vivenciou, somado a um projeto de crescimento no seu desenvolvimento enquanto espírito imortal. É assim que, em uma encarnação, se formam os projetos de família, de trabalho, de corpo, de características que cada pessoa terá no movimento encarnatório. E é também assim que se formam as características afetivas e as características sexuais de um determinado indivíduo. Falando de uma forma genérica, a experiência homossexual, ela pode ser uma experiência escolhida pelo espírito para aquela encarnação. Ela pode ser uma consequência de atos pregressos que colocam o espírito naquela condição preferencial. E isso pode representar simplesmente uma fixação do espírito em algumas experiências pregressas, ou pode representar para ele também um campo de tarefas reeducativas, nas quais o afeto está sendo reeducado vista a imortalidade da alma. É o caso, por exemplo, que o espírito Emmanuel, o espírito André Luiz e tantos outros descrevem de contextos reeducativos nos quais aqueles que abusaram do afeto em encarnações passadas solicitam contextos de luta na esfera afetiva para
o processo de reeducação da afetividade. E entenda aqui reeducação da afetividade como o processo de direcionamento das suas forças sexuais para o estabelecimento de laços afetivos reais, profundos, verdadeiros, respeitosos consigo mesmo e com o outro. Mas aí você pode perguntar, mas isso então, Andrei, é exclusivo da pessoa homossexual? Não. Emmanuel também esclarece que a maioria dos casamentos é tarefa redentora entre espíritos que se abusaram nas encarnações passadas. Que a maioria de nós na Terra está em tarefa de reeducação dos afetos. Então, nesse contexto, a homossexualidade seria uma das múltiplas possibilidades de campo reeducativo para o espírito dentro do processo reencarnatório, que poderia ser vivenciado por determinação natural da lei de causa e efeito para aquele espírito, diante do que fez a si mesmo ao outro, por escolha daquele próprio espírito, ou mesmo por uma prova reeducativa que lhe pode ser proporcionada como experiência de progresso. E nesse sentido, então, é de se perguntar, né? Se seria uma atividade reeducativa e uma possibilidade de prova, o que seria, então, o aproveitamento desta prova? Qual seria o progresso nessa prova? Seria exatamente aquele que é o progresso para todo ser humano, independente da sua orientação sexual. O aprendizado do amor por si mesmo, do amor pelo outro, do afeto, do respeito, dos vínculos afetivos reais e profundos. E, nesse sentido, a pessoa homossexual tem direito à sua vivência afetiva, à sua vivência sexual, da mesma maneira que qualquer outro ser humano. E também tem direito a escolher se tem, se não tem, se quer, se não quer, e a determinar para si mesmo qual é o seu próprio caminho de vida. Por quê? Porque essa é uma condição básica de dignidade de ser humano. E eu digo isso porque durante muito tempo, no movimento espírita, se estruturou um discurso repressivo, fantasiado de discurso doutrinário, como se o espírito que reencarna ou que experimenta uma experiência homossexual devesse reprimir a sua sexualidade com vistas ao crescimento espiritual, destinando as suas energias para outras tarefas. Eu me lembro uma vez, numa atividade de mocidade espírita, no Espírito Santo, em que o jovem chegou para nós, utilizando esta linguagem, disse assim, para o grupo de orientadores que estavam naquele encontro, e disse assim, olha, eu sou homossexual e tenho tentado fazer aquilo que eu vi que algumas literaturas me aconselham, a dedicar a minha energia para a sublimação, para a jardinagem, para outras coisas. Tem um ano que eu estou tentando, não tem nada mudado na minha vida, não estou conseguindo. Quem é que me ensina? E eu lembro que na época, um orientador olhou para o outro, e eu lembro que eu brinquei assim com as pessoas, gente, quem é que ensina para ele? Porque é um discurso que vem, na verdade, da psicanálise da década de 50, e que foi aplicado ao movimento espírita e que ficou sendo repetido durante tanto tempo e que, na verdade, não representa para o espírito nenhum caminho de crescimento, porque a repressão sexual, ela é uma bomba relógio. Ela é um caminho de explosão, né? Chega um momento em que aquilo explode, porque repressão não é sublimação. Sublimar é você destinar as suas energias de forma sadia para algo construtivo, segundo o conceito da psicanálise, destinando as suas forças psíquicas para um alvo que seja construtivo. E isso o espírito pode fazer, vivendo a sexualidade ou não vivendo, da forma como lhe aprouver, de acordo com o que seja a sua proposta de vida ou que seja a sua experiência encarnatória. Isso significa que tem alguns que escolhem não ter vivência afetiva sexual para se dedicar à comunidade e à coletividade, como é o caso de alguns padres, pastores, médiuns, ou pessoas que dedicam-se ao coletivo, ou uma outra pessoa que pode escolher isso por desejo ou proposta interior. Mas quando isso é feito de uma forma sadia, não gera um conflito interior danoso, não gera uma luta interna destrutiva, que é o que acontece quando há uma repressão sexual ou uma repressão afetiva, em que o indivíduo passa a viver
um estado de conflito interno sem uma destinação positiva. Então, a pessoa homossexual, transexual, tem direito à vida afetiva e à vida sexual, tanto quanto qualquer outra pessoa, assim como tem direito a escolher se tem, se não tem, com quem não tem. Qual que é o princípio, então, que deve nortear a vida de qualquer espírito reencarnado? É o princípio do entendimento do que seja a energia sexual e o seu bom aproveitamento. Porque a energia sexual ela é uma energia criadora, divina, criativa, que não só dá forma aos seres dentro do Instituto da Reencarnação, na procriação, mas também produz ao espírito a criatividade e a capacidade de ação e de trabalho em todas as áreas. A energia sexual que é utilizada para o trabalho é a mesma que é utilizada para a relação sexual. Então, se o espírito encarnado compreende essa força como uma força divina, como um dos recursos divinos ao seu dispor, naturalmente compreende que este é um dos recursos que deve ser destinado a ser utilizado de forma construtiva para o seu progresso, para a construção social, para a construção pessoal. E, naturalmente, vai fazer isso de uma forma saudável, ou seja, ou direcionando para obras de bem em que contribua com a sociedade de forma construtiva, ou direcionando para relações pessoais respeitosas, dignas, valorosas, nas quais vivencie a sua dignidade pessoal e a dignidade do outro com respeito à sua sacralidade e à sacralidade do outro, ou seja, a si mesmo como templo sagrado do espírito, que é um ser divino, e o outro também como um ser divino e o seu corpo como um templo sagrado dessa realidade. E quando isso é vivido desta forma, naturalmente o resultado ele é positivo, porque o resultado dessa vivência é vínculo, é construção, é família, é uma relação que cresce e que progride. E isso não importa qual seja a orientação sexual do indivíduo. Por isso, Emmanuel vai dizer para nós, no livro Vida e Sexo, que, aliás, é um livro que deve ser estudado por todo mundo, que a questão sexual e afetiva é inerente à consciência de cada um. É cada um que faz a sua escolha, é cada um que sabe o que semeia, é cada um que colhe o que planta. E cada espírito tem o direito de escolher e tem o dever de colher aquilo que semeia ao longo do seu caminho, não é? Então, é natural que dentro do conhecimento espírita, seja estimulado as pessoas homossexuais ou heterossexuais a uma vivência sadia da sua energia sexual. Isso significa com vínculos, com trocas positivas, com sacralidade, com respeito, com entendimento do quão divino é esta energia e esta manifestação. E quando isto é o princípio que guia, naturalmente o movimento da vida flui. Claro que eu estou aqui tentando resumir coisas muito complexas em linguagem simples, e espero estar conseguindo, e sintética, que é o objetivo de uma live, né? Depois, quem quiser aprofundar nisso, tem seminário meu sobre esse tema no meu canal YouTube, de 4 horas de duração, em que você vai poder ver mais argumentos e mais coisas que aprofunde, assim como de outros autores, e que você vai poder entrar mais profundamente dentro dessa temática. E eu também indico para quem desejar, antes que eu possa seguir adiante na minha fala, a minha obra Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, que foi publicado pela Associação Médico Espírita de Minas Gerais e que fala, né, da orientação sexual, aonde eu entro profundamente nesses temas, né? Uma obra que levei 15 anos para poder selecionar não só material, estudos pessoais, como desenvolvimento pessoal também, para estar apto a escrevê-la e propor um entendimento. E depois dela eu escrevi a obra Transsexualidades sob a ótica do espírito imortal, em que falo da identidade de gênero, né, das experiências trans, da experiência transexual, propondo também uma interpretação espírita. Por que uma interpretação espírita e não a interpretação espírita? Porque nesses temas que são controversos, nenhum de nós pode dizer que tem a visão espírita. Nós temos uma reflexão espírita, nós temos uma reflexão baseada no conhecimento espírita, não é? E cada um de nós vai naturalmente construindo a sua própria visão como espírito imortal, que é baseado nos princípios
da imortalidade da alma. Então, eu indico aí as minhas obras para quem quiser depois conhecer essas ideias que eu estou apresentando mais profundamente. Eu queria, então, avançar dizendo que nenhuma pessoa reencarna homossexual por acaso. Que isso tem um projeto, que isso tem um propósito, que isso tem um plano dentro da vida daquele indivíduo, seja ligado à lei de causa e efeito, seja ligado às escolhas pessoais antes da encarnação, ou ao propósito divino para aquela pessoa em termos de provas e de oportunidade de crescimento. E se isso é verdade, naturalmente também é de se compreender que ninguém está homossexual em uma família por acaso. E que nenhuma família recebe um filho homossexual, uma pessoa homossexual, como um ato fortuito. Muito pelo contrário. Tudo isso está ligado à grande engrenagem da sabedoria divina que sabe vincular aqueles espíritos que têm necessidades comuns entre si no Instituto da Reencarnação ou da Família para o crescimento, para o progresso, para as experiências comuns. De tal maneira que a família se forma pelos laços de afinidade, espíritos que já tiveram anteriores conexões entre si, afinidades ou falta de afinidades, para, nesse caldeirão fervente que se chama família, que é o convívio diário, o crescimento e o progresso, termos a oportunidade de evoluir. E aí as diferenças têm um papel muito marcante, que é o de dar estímulo ao núcleo familiar para o crescimento. Então, se uma pessoa numa família apresenta uma característica de homossexualidade ou de transexualidade, essa pessoa não está só na sua experiência como espírito imortal, ela também traz ali necessidades daquele grupo inteiro com o qual ela se vincula. Nós poderíamos dizer que ela constela necessidades do grupo inteiro em si mesmo. Assim como qualquer outra característica de qualquer outra pessoa, também é verdade esse mesmo argumento. E se isso é compreendido por cada um de nós, que a ordem familiar tem um sentido, que ninguém vem pai ou mãe por acaso, que ninguém vem filho por acaso, que esta ordem é estabelecida pela natureza divina como aquela necessária para que o acolhimento, o conhecimento e o trânsito afetivo possa dar a cada um o que cada um necessita, nós vamos compreender também que é papel dos pais e é dever dos pais acolher os filhos homossexuais que recebem no seu lar. É natural que os pais sintam uma dor quando um filho conta que é homossexual ou uma filha conta. Porque eu costumo dizer, é como se jogasse uma bomba atômica naquela família, né? Morre sonhos, expectativas, imagem, projeção, que os pais tinham muito antes daquela pessoa existir. Ah, eu vou ter um filho, ele vai crescer, ele vai casar, ele vai me dar neto. Aí, de repente, o filho chega e fala assim, oi, pai, oi, mãe, não vai ser bem desse caminho que você sonhou. Ou, no caso das pessoas trans, ainda mais desafiador, porque então o filho ou a filha chega e diz, eu não me sinto o filho ou a filha que você se habituou a me tratar. Eu me sinto do outro gênero, eu me identifico com outro gênero, eu sofro por não ser tratado como uma pessoa do outro gênero. E aí os pais vivenciam um verdadeiro período de luto e passam naturalmente por aquelas fases do luto que a doutora Elizabeth Kubler-Ross estabeleceu quando estudou o fenômeno da perda diante da morte ou da transição temporária da vida, né, da vida física para a vida espiritual. Ela diz que diante de todo o processo de perda, nós passamos pela fase da negação, isso não está acontecendo, depois da barganha, será que se eu te der algo, você muda? Será que se eu trocar com a vida, algo se modifica? Depois vem a raiva, não adianta negar nem barganhar, isso está acontecendo e eu fico com muita raiva, porque a raiva é a consequência de uma frustração, de uma expectativa, qualquer que seja ela. E depois vem uma tristeza, que ela chamou de depressão, mas que não é exatamente a depressão clínica da medicina, mas é um estado de tristeza que percebe que não adianta negar, nem barganhar, nem ter raiva, que aquela realidade é aquela. E só depois, como síntese deste processo, vai vir a fase de aceitação. Portanto, os pais passam por estas fases. E na fase, por exemplo, da negação, pode fingir que nada está acontecendo. Na fase da raiva, pode falar barbaridades para os filhos. Na fase da barganha, pode tentar subornar os filhos com presentes, com trocas.
Na fase da tristeza, pode chantagear emocionalmente os filhos com a sua própria dor, até que evoluam para a aceitação. Às vezes vivenciam mais de uma fase ao mesmo tempo, não é? E esse período demanda um tempo que cada pai ou cada mãe vai vivenciar de uma determinada maneira. Da mesma forma que cada pessoa homossexual, às vezes, passou longos anos silencioso vivenciando estas fases sem que os pais nem sequer se dessem conta. E, às vezes, os pais só viam que aquele jovem estava triste, que aquele jovem tinha tendências suicidas, que aquele jovem tinha características depressivas, mas não sabia que por detrás daquilo tinha uma orientação sexual que aquela pessoa não sabia lidar, ou uma identidade de gênero que ela não sabia expressar e se entender no mundo com aquela manifestação. As estatísticas mostram, né, que as pessoas LGBT têm maiores taxas de ansiedade, de tentativa de suicídio, de depressão. E isso não se dá pelo fato de ser homossexual enquanto orientação ou de ser transexual enquanto identidade de gênero, mas pelo contexto de não aceitação familiar, social, que enfrentam e ter que se afirmar na sua identidade antes de poder ter a dignidade de poder viver aquilo que sente ser o seu normal. 40% dos jovens transexuais tentam suicídio antes dos 20 anos de idade, dizem as estatísticas em saúde mental. É muito estarrecedor isso. E às vezes os pais só vão notar que tem algo acontecendo com aquele filho, com aquela filha, quando numa tentativa de suicídio, numa depressão, numa somatização física ou num sofrimento grande. Então, assim como os pais passam por aquele período de luto diante da notícia, os filhos também já passaram, às vezes, por anos aquele processo. As gerações hoje com muito mais facilidade que as gerações anteriores, não é? Mas no meu período de juventude, isso era muito comum. As pessoas passarem muitos anos de repressão até que tivessem coragem de poder falar com seus pais a respeito dessa própria realidade, né? Eu mesmo vivenciei isso como pessoa homossexual. Levei 21 anos para poder ver que aquilo que eu queria para mim, ou que eu sentia como sendo meu natural, não era aquilo que os meus pais desejavam, aquilo que eu podia, né? Tendo e vivenciando todo este processo. Então, estou falando para você de coisas que naturalmente eu vivi e conheço na pele o que é essa fase de repressão, essa fase de luta que cada um de nós tem, né? E eu, por exemplo, vivi agorafobia, vivi claustrofobia dentro desse processo íntimo de negação daquilo que era a minha realidade, até perceber que eu podia me validar enquanto pessoa homossexual, enquanto ser humano tão normal como qualquer outro ser humano no mundo. Mas esse período de lutas, ele é longo, muitas vezes para os filhos, até que tenha coragem de manifestar, até que tenha coragem de contar para os pais ou de buscar ajuda para poder ser si mesmo, não é? Então, eu digo isso para que os pais saibam que quando um filho ou uma filha conta que é homossexual, é natural que você viva uma dor diante daquela que é a sua frustração, mas é também imperioso que você considere que o fato de estar pai, o fato de estar mãe, te faz também mais responsável. Porque na ordem familiar está determinado que são os pais que acolhem os filhos e não os filhos que acolhem os pais ou que consolam os pais, não é? Então é tarefa dos pais dar o contexto para que os filhos possam ser si mesmos. Naturalmente que os pais sentem culpas, muitas vezes sentem vergonha, acham que é responsabilidade deles. Não se trata de processo educacional, não se trata de algo que os pais façam ou deixem de fazer. Se trata de um processo reencarnatório. E, portanto, os pais precisam acolher isso como um movimento de vida. E eu digo isso para dizer, então, que esse espaço, muitas vezes, da partilha dos pais com os filhos dentro de casa pode ser um espaço de comunhão, afetividade e aprofundamento da conexão, ao invés de ser um espaço de isolamento, de violência, um espaço de expulsão do lar, de agressão física ou de agressão psicológica, como tantas vezes nós vemos, não é? Sobretudo nós que estamos no país que é o país mais violento no mundo com pessoas trans e também com pessoas homossexuais, nos quais uma pessoa morre
a cada 20 e poucas horas vítima de homo e de transfobia no nosso país. De onde nasce isso? De todo esse movimento familiar cujo contexto vem do machismo, vem do sexismo, vem dos conceitos sociais que impõem uma maneira de ser para o indivíduo que não é ou que não corresponde ao seu natural. Então, ninguém reencarna por acaso homossexual em uma família. Uma vez, eu vi duas mães virem pedir orientação no centro espírita que fazia parte sobre esse tema. Uma, eu sempre digo que veio com uma postura muito arrogante, outra veio com uma postura muito humilde. As duas eram excelentes pessoas, eu conhecia as duas, mas uma veio com uma postura que dizia assim: meu filho é homossexual, ele tem um problema, eu quero saber como resolver esse problema. E essa postura era arrogante. O filho tinha 24 anos, ela não aceitava o filho, queria taxar aquilo como um problema e pedir ajuda aos espíritos para saber como resolver aquele problema. Os espíritos são muito sensíveis e mandam mensagens muito carinhosas através da psicografia. Naquele dia, ela pegou um espírito alemão, que tem as características particulares de falar diretamente, assim como é da cultura europeia, sem os rodeios afetivos que nós temos, por exemplo, na nossa sociedade brasileira, não é? E aquele espírito respondeu para ela: problema tem a senhora, procure tratamento, seu filho é normal. E ela tomou um susto. E era o espírito Joseph Gleber, um espírito alemão ao qual eu particularmente tenho muita gratidão. E ela depois confidenciou que disse para si mesmo que só aceitaria uma mensagem que viesse do espírito Joseph Gleber. Enfim, às vezes a gente tem que ter cuidado com o que pede, né? Porque vem, pediu e veio a resposta objetiva, direta para ela. E ela foi se tratar, foi entrar numa terapia para curar a sua homofobia. Muitos pais precisam procurar ajuda psicológica para entender aquilo que sentem, aquilo que pensam, para poder acolher depois os seus filhos dentro desse movimento. A outra mãe veio humilde e disse assim: meu filho me contou que é homossexual, eu estou sofrendo muito. Eu gostaria de uma orientação para mim. E vejam a mensagem que os espíritos mandaram para ela. Eu queria que você ouvisse isso muito com o coração. Eu nunca mais me esqueci. Eles disseram assim: minha filha, a dor que você vive, se olhada isoladamente, é amarga como o fermento. No entanto, no contexto do bolo, é o fermento que dá o crescimento. Não olhe apenas para a sua dor e para as suas perdas. Olhe para aquilo que será construído a partir delas. E então você reconhecerá que a dor que agora te desafia e te visita é aquela que você e o seu núcleo familiar solicitaram antes da reencarnação para que expandisse a consciência da família para a fraternidade universal. Olha que lindeza de mensagem. O benfeitor está dizendo para ela: olha para a natureza sábia da vida que une propósitos na reencarnação. Tem um objetivo todas estas vivências. Claro que a sua experiência de frustração diante das suas expectativas é amarga como fermento, mas daí será feito um crescimento familiar que vai expandir o núcleo da família para uma consciência de respeito universal, se vocês souberem aproveitar essa experiência. E esta mulher aproveitou lindamente essa experiência. E eu sei dizer isso muito particularmente porque essa mulher era minha mãe. E eu vi ela fazer uma mudança muito grande de uma vivência homofóbica que tinha sido passada para ela pela sociedade para um acolhimento amoroso tão profundo que nós podemos dizer que se tratam de um movimento de 180 graus nessa encarnação. E é muito lindo ver isso acontecer quando os pais se permitem fazer esse movimento ao longo do processo. Então eu diria para os pais, diria para as mães, eu diria para qualquer pessoa diante da sua dor, da sua decepção, da sua frustração, das suas expectativas não atendidas, acolha o fermento que vai dar crescimento a esse bolo interior da vida. Permite que esse movimento se faça em você fonte de vida. Permita que o amor possa fluir de forma natural entre vocês. Trabalha, elabora tudo isso para que isso possa, porque à luz da reencarnação de espíritos imortais, estamos todos no caminho do aprendizado do progresso. Estamos todos aprendendo a amar. E dali na frente,
na hora que estivermos um pouco mais avançados na escala evolutiva, quando estivermos amando a nós mesmos, quando estivermos amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, será que vai ser importante saber em qual experiência o espírito aprendeu a amar? Será que vai ser importante se ele aprendeu a amar na heterossexualidade ou na homossexualidade, na transexualidade ou na cisgeneridade? Se ele experienciou lutas ou dificuldades? O amor é a essência das experiências. E quando nós direcionamos as energias íntimas, pessoais e familiares para o amor, tudo floresce. Então, Que lindo, encerrando amigo. essa breve fala, né, para a gente poder passar aí adiante, eu diria que se nós compreendemos a vida à luz da reencarnação e da mortalidade da alma, vemos que todos somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus, eu digo para todas as pessoas homossexuais e transexuais que nos ouvem, acolha a si mesmo como o digno ou a digna filha de Deus que você é. Não se resuma à sua orientação sexual nem à sua identidade de gênero, porque você é muito mais que isso. Mas saiba que toda orientação sexual ou identidade de gênero é digna quando a dignidade do Filho de Deus direciona os esforços para a construção do amor. E se alguém ama, está em sintonia com o Pai, pois como diz a Escritura, aquele que conhece a Deus, conhece o amor, e quem conhece o amor, conhece a Deus, porque Deus é amor. Meu amigo, eu tenho certeza absoluta que os espíritos amigos fizeram um trabalho incansável para te colocar nesse instante, nesse dia de hoje em especial, para falar em especial também sobre a sua história, que nos toca de forma assim fortemente, e eu tenho a certeza absoluta que não teria outra pessoa mais qualificada para estar aqui hoje, tá? Obrigado mesmo, de coração. Vou tentar ser o mais breve possível aqui, porque a gente tem muitas coisas a serem ditas. Eu vou te fazendo aqui as perguntas e aí você vai tentando desenvolver aí no seu tempo. Vamos fazer aqui a pergunta a que chegou aqui primeiro. Vamos fazer a pergunta da Camis BPN Melo. Já ouvi numa palestra que a homossexualidade é um desvio da alma. Comente, por favor. Preconceito puro. Ignorância. Para a gente comentar de forma objetiva. Quem fala isso não está em sintonia com os conceitos do que representa, porque uma orientação sexual, ela não classifica nem o caráter, nem nenhuma outra questão do indivíduo, senão a sua atração. Então, isso daí baseia-se no princípio de que a heterossexualidade seria a vertente normal e que qualquer coisa que foge disso é patológico. Mas não é isso que a gente observa estudando a natureza, né? Em todas as espécies animais, há experiências homossexuais com as mais variadas funções e significações. Em todas as culturas estudadas pelo homem, há experiência homossexual. Então, classificar a luz do a homossexualidade de uma maneira moral é você olhar de uma forma muito reduzida para aquela experiência. Aliás, eu queria falar sobre isso, Augusto, antes de você passar para a próxima, só uma coisa importante. É muito importante que nós, espíritas, atentemos para algo extremamente significativo, que é o seguinte: é muito comum nos meios religiosos, quaisquer que sejam eles, ter uma grande fala de julgamento moral. Julgamento moral não faz parte do espiritismo. Quando nós amamos a moral, nós excluímos as pessoas. E o espiritismo, que segue o evangelho, ele é uma doutrina de enxergar o ser humano, o Filho de Deus que está diante de você. A doutrina espírita não é moral, ela é ética. E a ética é o princípio universal. A moral muda, porque a moral é de acordo com os costumes de uma sociedade, de acordo com uma época, e muda. Mas a ética é um princípio divino, e o princípio divino que o Evangelho de Jesus nos demonstra é: em todo ser humano há a grandeza do Filho de Deus. E a personalidade nada mais é do que um contexto passageiro daquela expressão. Então Jesus, quando olhava para um ser humano, via a pessoa que estava diante dele. E é muito importante que a gente deixe de amar a moral para poder amar o indivíduo que está na nossa frente. E ao invés de enxergar a sua característica, enxergar
a sua dignidade enquanto pessoa e vê-lo enquanto pessoa, enxergá-lo. É isso que faz a conexão de afeto, que faz a verdadeira ponte dos corações e o verdadeiro sentido da vida. Pessoal, antes de mais nada, eu quero pedir desculpas a alguns amigos caso eu não consiga ler, porque chegaram muitas aqui, então estou tentando priorizar as que chegaram antes aqui. Andrei, a Ana Cristina pergunta se a homossexualidade tem a ver com várias vidas vividas no mesmo sexo. Pode ter, né? Allan Kardec trata deste assunto na Revista Espírita de 1866, e ele vai dizer num texto muito belo, quando, na verdade, é uma discussão que hoje para nós é engraçada, para não dizer dramática, que na verdade estavam discutindo na época, né, se as mulheres tinham alma. E é uma discussão, né, da igreja, uma discussão que vem, e Kardec brilhantemente fala sobre esse contexto. E ele vai dizer que o espírito pode vivenciar várias encarnações no mesmo sexo e, com isso, manter gostos, tendências e caráter do sexo que acaba de deixar ao transicionar para um outro sexo. Isso não significa que, obrigatoriamente, a pessoa, quando muda na experiência encarnatória de expressão de gênero, vá vivenciar a homossexualidade. Mas isso explica, por exemplo, que as várias vivências que nós tivemos na masculinidade e na feminilidade traga dentro de nós esses dois princípios que Freud muito bem descreveu quando percebeu a potencialidade bissexual do ser humano, ou que Jung descreveu quando classificou os arquétipos da ânima e do ânimos, do masculino e do feminino, que devem ser integrados dentro de nós. Se nós trazemos diversas experiências masculinas e femininas dentro de nós, é natural que o desejo, que é complexo, ao sabor de vários vínculos e de várias necessidades do indivíduo, possa modificar-se ou variar de acordo com as várias expressões da sexualidade, né? Para dizer de uma forma geral. Então, vale a pena ler esse texto de Kardec, que está na Revista Espírita de 1866. Ok. Vamos ler uma pergunta aqui de uma amiga que comentou, que logo há pouco tempo atrás. Pessoal, vocês me desculpem, mas foi muita coisa aqui. Estão pedindo para eu dizer onde é que está esse texto de Kardec, né? Já disse, mas vou repetir, está na edição de janeiro da Revista Espírita de 1866. Ótimo. Eu não me lembro quem era, não estou conseguindo achar aqui, mas ela falou, eu acho que é a Marlene, ela falou se é possível um gay apaixonar-se por uma mulher hétero. Se for uma pessoa bissexual, sim. Né? Então, a pessoa bissexual ela pode sentir-se atraída pelos dois gêneros. Isso não significa que a pessoa bissexual precise dos dois gêneros, tá, gente? Significa que essa pessoa se sente à vontade estabelecendo conexão com um gênero ou com o outro. Pode ter fase de vida em que essa pessoa tem uma atração homossexual, outra fase heterossexual, ou mesmo sinta os dois ao longo da encarnação e direcione para aquilo que tem uma predisposição maior. Também pode ser que uma pessoa que tem uma repressão sexual se case com uma pessoa do gênero oposto para atender a um impositivo social, familiar. E tem até culturas que obrigam a isso, né? Por exemplo, na China tem muitos casamentos forçados dessa natureza. E também no passado foram feitos muitos casamentos assim. As pessoas eram levadas a relacionamentos heterossexuais para poder fazer a fachada e ter relacionamentos homossexuais clandestinos, por debaixo dos panos, com mago oculto, e muitas vezes até deixando isso só vinculado à esfera sexual por alto nível de repressão. Então tem um contexto grande aí, histórico e social que merece ser visto. Eu abordo isso no livro. Perfeito. A Crisane pediu para que você falasse quando reencarnamos, mulher ou homem, não seria para vivermos experiências como tal? Seria. Só que há um conflito de entendimento aí dessa pergunta, que é: se eu reencarno como homem, então eu devo ser heterossexual e atrair-me por mulheres. Se eu me reencarno como mulher, então eu devo ser heterossexual e me atrair por homens, né? E não é assim que acontece, porque o sexo,
a atração sexual não é determinada pelo sexo biológico. E nem ser homem ou ser mulher se resume à orientação sexual. Então, tem muitas formas de ser homem, muitas formas de ser mulher, e tem muitas experiências na masculinidade, na feminilidade, que qualquer orientação sexual propicia. Ok. Andrei, do ponto de vista espírita, como que você falaria sobre a bissexualidade? A bissexualidade, ela é uma tendência natural decorrente das experiências que nós tivemos em ambas as polaridades, né? Masculino e feminino. E algumas pessoas vêm com isso mais ativo ou menos em virtude dos vínculos e das necessidades espirituais que trazem na encarnação. Mas Freud fala dessa potencialidade bissexual do ser humano que a cultura e os contextos impedem que se manifeste de uma forma tão clara ou tão expressiva. Mas todos nós temos a possibilidade de nos atrairmos por qualquer gênero. Isso não acontece porque nós temos vários fixadores da experiência da atração sexual ou da experiência de gênero numa encarnação que não permitem nem que isso seja percebido ou que seja manifesto, não é? Então, enfim, é um assunto muito, muito profundo. Eu acho que não sei se é a última ou uma das últimas. Comenta um pouco para a gente, por favor, Andrei, sobre a relação de provas de espíritos vinculados aos seus sexos em casos de seres humanos que optam em mudar de sexo. Como é que é? Pergunta complexa, né? Falar sobre a prova de cada espírito quando ela tem vinculação com o sexo. Creio que deva ser porque deva ser pai ou mãe, enfim, esposa, e esse ser humano escolhe trocar de sexo. Tá, no caso, essa prova... Aí tá falando da experiência transexual, né? Isso, creio eu. É muito interessante, porque a experiência transexual ela também é bastante complexa. O termo transexualidade não diz respeito a uma coisa só, diz respeito a um guarda-chuva de termos ou de percepções, não é? Que o indivíduo tem que diferem da percepção do seu sexo biológico. Eu sugiro fortemente que vocês leiam um livro, Transsexualidades, sobre a ótica do espírito imortal, para poder entrar nisso. Então, muita gente diz, né? Se o espírito reencarnou num sexo, então ele deve ficar naquele sexo no qual reencarnou, porque é uma necessidade dele. E isso é entendido por muitas pessoas como ok, e muitos espíritos ou muitas pessoas transexuais não sentem necessidade de fazer uma mudança complexa na sua expressão de gênero. Mas há outros que, para a sua saúde psíquica, afetiva e mental, precisam fazer mudanças no corpo significativas. E isso não significa que essa pessoa está indo contra aquilo que foi a sua proposta encarnatória. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, que é inclusive um palestrante trans, e ele me disse assim, Deus não me colocou num corpo de mulher, Deus me colocou numa experiência trans. E para mim a experiência trans faz todo sentido enquanto proposta evolutiva. Esse conflito, para mim, fala ao meu coração, no entendimento da minha sexualidade, da minha afetividade, da dificuldade, o próprio fato de ter que pensar o meu corpo, sentir o meu corpo, ter que adaptá-lo, etc. Não é? Então, as mudanças corporais, quaisquer que sejam elas, em pessoas cisgêneras, transgêneras, héteros, homos, elas dizem respeito à necessidade do indivíduo, né? Porque a gente poderia fazer a mesma pergunta para indivíduos que fazem cirurgias plásticas, mudanças no corpo importantes e tantas outras coisas mais. Então eu discuto esse tema no livro e vale a pena depois vocês darem uma olhada. Perfeito. Meus amigos, né? Infelizmente nós estamos chegando ao final dessa live, né? Com um tema importantíssimo, contribuições valiosas. Amigos, sinceramente nós estamos assim agradecidos imensamente, né, pelo ponto de vista que nós compreendemos que o espírito não tem sexo, nós devemos nos olhar um pouco mais sem a condição de estarmos, né, como homem ou mulher, e qualquer que seja a nossa condição, né? Então, gratidão, tá? Peço desculpa